ao canal Conheça Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre hipnose clínica. E para falar sobre esse assunto, nós estamos no estúdio do Rafael Grubzik. Rafael, muito obrigado por estar recebendo o canal Conheça Interativo no seu estúdio. Imagina, Eliane, é um prazer enorme receber vocês aqui para a gente bater esse papo e conversar um pouquinho sobre a hipnose clínica, sobre a hipnoterapia e como que ela vem, na verdade, ajudando tantas pessoas. Rafael, conta pra gente quem é Rafael Grubzik. Bom, pessoal, eu sou hipnoterapeuta, credenciado pela ONI, sendo esse o maior centro de formação de hipnoterapeutas do mundo. Ele está presente em mais de 20 países. Eu tenho formação, sou administrador, pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, vim no mercado financeiro e entrei na vida da hipnose através de um problema que eu tive, que eu tive uma efetiva melhora, e a partir daí eu me apaixonei e comecei a trabalhar com a hipnose. Rafael, o que é hipnose clínica? A hipnose clínica, para eu começar a explicar para as pessoas que estão nos vendo, eu começo com a definição de hipnose clínica. Qual que é? É o rompimento do fator crítico, onde eu vou instalar, onde eu vou dar uma sugestão no subconsciente do meu cliente. Essa sugestão, diga-se de passagem, ela tem que ser única, exclusiva e aceita para cada cliente. Agora, para vocês entenderem um pouquinho o que significa esse fator crítico, eu vou explicar brevemente a matemática, ou a temática, melhor dizendo, do meu trabalho. Peço que todos imaginem agora que a nossa mente é dividida em 3 partes, sendo ela a parte consciente, subconsciente e inconsciente. Onde nós estamos conversando aqui, Elaine, a gente está usando o nosso lado consciente, o nosso lado racional, o nosso lado analítico, onde eu estou analisando as palavras que eu estou usando com você, eu estou raciocinando para me expressar da melhor forma possível. Já na hipnose, a gente não usa essa parte da nossa mente, porque se fosse fácil a gente mudar algo que nos incomoda, é só eu desejar, não quero mais me comportar assim, racionalmente eu não me comporto mais assim, mas todos nós sabemos que não é assim a nossa mente. Só que para eu acessar o nosso subconsciente, que é o verdadeiro eu, onde estão todas as nossas emoções, as positivas e as negativas, existe o chamado fator crítico. E esse fator crítico, ele é como se fosse uma trava, onde ele impede que certas sugestões e certas coisas que a gente gostaria de fazer na nossa vida sejam feitas de forma natural. E através do processo de hipnose, a gente acessa esse fator crítico e a partir daí começa a desenvolver o meu trabalho com a hipnoterapia. E para que serve a hipnose clínica num paciente, numa pessoa? Tá. A hipnose clínica, a gente trabalha com diversas doenças, vamos falar assim. Depressão, ansiedade, síndromes em geral, compulsões, fobias, medos, porque na verdade a gente trabalha com a tese que toda doença é fruto de um desequilíbrio entre mente e corpo, onde a partir do momento que há esse desequilíbrio, a nossa mente ela começa a mandar sinais para o nosso corpo. E a grande questão, o grande diferencial da hipnose clínica é que eu não trato a consequência, porque no meu ponto de vista e pelo trabalho que eu venho desenvolvendo, todas essas doenças, ansiedade, depressão, seja ela a nomenclatura que tiver, ela é uma consequência de algo que aconteceu com essa pessoa. E já na hipnose clínica, a gente vai em busca da verdadeira origem desse problema, que na maioria dos casos, ou 99% dos casos que eu atendo, eles começam na primeira infância, ou até mesmo dentro da barriga da mãe, a partir dos 2 meses de gestação. A partir daí, já existem estímulos
que essa criança, esse feto, começa a sentir essas emoções negativas e que chega a um ponto na vida da pessoa que isso acaba se transformando numa doença. Muitas pessoas têm bloqueio, talvez por rejeição. Isso na hipnose, na hipnoterapia, consegue amenizar isso, esses bloqueios? Sim, total. Por essa questão que você falou, questão de bloqueio, realmente, tudo começa dentro da barriga da nossa mãe e na nossa primeira infância. São os primeiros traumas que autoridades nossas acabam passando para a gente. Quem são as autoridades? São nossos pais, nossos irmãos mais velhos, nossos avós, amiguinhos de escola. Essas pessoas não fazem por mal essa questão com a gente, esses problemas, não provocam essas emoções negativas por mal. Mas a questão é como que aquela criança, naquele momento, vai interpretar aquele fato. Como eu atendo pessoas que foram abusadas sexualmente, que é uma coisa muito grave, que complica a vida, a questão emocional de qualquer pessoa, como coisa simples, como já cansei de atender. Uma divisão de lanches na escola é passível de gerar algum bloqueio mais para frente na vida das pessoas. E o que a gente faz na hipnose clínica? A gente faz um processo de regressão. Quem vai falar aonde vai parar e onde vai ficar é o meu cliente. Eu costumo falar que eu sou o condutor, eu sou um GPS. Tá. Eu guio o meu cliente, mas quem vai falar aonde vai e aonde vai parar é ele. Eu só mostro o caminho dos problemas. E quem vai apontar esses problemas é ele. A partir do momento que a gente identificou esses problemas na vida dele, que ele mesmo vai me falar, a gente faz uma modificação. A gente costuma dizer que a gente ressignifica esses momentos. Ressignificar um momento significa dar o devido entendimento àquele momento. O porquê que aquela pessoa fez isso comigo, o porquê que meu pai reagiu de tal maneira comigo. E tentar amenizar aquela dor ou aquela causa que criou nele esse bloqueio. Sim, mais ou menos isso? Eu costumo falar, a maioria desses cenários, por ser algo que machuca e que afeta o meu cliente, eles acabam entrando chorando quando ele visualiza esse cenário, mas eles saem dando risada. É um momento que eu falo assim, é uma grande oportunidade que eu dou para o meu cliente de reescrever a história dele fazer uma nova interpretação. A gente não muda o passado, a gente não altera o passado, mas sim a gente altera a percepção que o meu cliente vai ter sobre aquele fato que aconteceu com ele. E a partir do momento que ele reescreve essa história a nível subconsciente, que é o verdadeiro eu, que é o verdadeiro controlador das nossas emoções, a partir desse momento ele não tem mais porquê continuar sofrendo com aquele episódio. É como se ele começasse a escrever um outro capítulo da vida dele. Sim. Medindo ali o que ele passou, deixando para trás, mas fazendo melhor a vida dele. Porque a gente tem a mania de deixar tudo debaixo do tapete, né? Sim. A gente vai passando e vai deixando debaixo do tapete. Nossa, um dia não precisa de fazer isso, não, tá tudo bem. E quando a gente vê, o tapete se encheu e não tem mais condições, então a gente tem que procurar ajuda. Sim, é isso que você está falando. Bem, eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar bem claro. Essa questão de empurrar por baixo do tapete, vamos falar assim, é o seu lado racional falando. Eu tive um problema, entendo esse problema e ele está aqui, mas esse problema não me afeta mais. Agora, a partir do momento que existe alguma emoção envolvida, tudo que a gente faz no nosso dia a dia existe emoção. Agora eu estou conversando com você aqui, existe uma emoção, uma certa ansiedade pela gravação desse programa, pelos nomes e tal, existe uma emoção envolvida aqui nesse meio. Então, a partir do momento que existe uma emoção envolvida, eu simplesmente não consigo mais raciocinar, eu não consigo mais analisar aquilo que eu vou falar ou que eu vou fazer. E a partir do momento que existe emoção envolvida, eu uso o meu subconsciente. E o meu subconsciente, eu tomo as minhas decisões conforme a minha história de vida. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar
que tivemos uma discussão com a minha esposa, alguma coisa assim, e eu brigo com ela muito feio e eu falo assim: me perdoa, me desculpa, nunca mais vou fazer isso com você. Dali 2 dias, um fato parecido e a mesma discussão. Eu não acabei de prometer conscientemente que eu não ia fazer isso? E por que eu fiz? E isso acontece com todo mundo, é normal, é natural acontecer isso. Só que a partir do momento que existe uma emoção, eu não uso mais a minha mente consciente. Eu estou usando a minha mente subconsciente. Por isso que a gente erra todo dia. Porque a nossa mente subconsciente, ela não está alinhada com as nossas vontades. O nosso verdadeiro eu, a gente costuma falar que o nosso subconsciente, ele é repleto de lixo emocional. E a partir do momento que, através do processo hipnótico, eu ressignifico esse lixo emocional, eu reestruturo, eu limpo esse lixo emocional, a pessoa começa a ter uma outra percepção de vida, uma outra percepção das suas tomadas de decisões. Rafael, qualquer pessoa pode entrar em processo de hipnoterapia? Sim. Eu só não atendo pessoas que tenham alguma sequela no cérebro. Pessoas que sofreram algum tipo de acidente, lutadores que levaram muita pancada na cabeça, pessoas com Alzheimer. Na verdade, pessoas que não conseguem ter o mínimo de concentração, tá? E discernimento das suas escolhas. Porque hipnose é concentração. Se a pessoa não se concentrar no meu processo, no que eu vou pedir para ela fazer, se a pessoa não respeitar as minhas sugestões, não aceitar as minhas sugestões e não fazer isso que eu estou pedindo, o processo é nulo, o processo não existe. Não existe mágica, eu costumo falar, porque não existe mágica, não existe milagre e na parte científica, né, eu quero dizer. Então, a pessoa tem que estar entregue no processo e ela tem que saber muito bem o que ela quer fazer da vida dela, porque senão não existe como melhor. Você acredita que uma pessoa com autismo, ela consegue entrar nesse processo de hipnoterapia? É muito difícil. Sendo que o autista, ele precisa de regras para poder estar se relacionando, né? Ele vive quase com regras, Sim, né? Apesar dele ter essa questão das regras, eu, para ser sincero, nunca atendi um autista, mas o grande problema dele é a questão da concentração. A questão da concentração dele, se ele não focar, ele tem que, durante o processo, o atendimento meu, ele demora por volta de 4, 5 horas, é muito difícil de um autista se concentrar esse tempo e ficar lá. Por mais, para uma pessoa adulta, ela não vai sentir nada, ela vai se sentir muito bem, na verdade, ela vai se sentir muito relaxada. Agora, o autista, ele já vai ter uma certa dificuldade em concentração. Entendi. Qual idade ideal para se fazer o processo de hipnoterapia? Não existe idade. Eu sou formado na hipnose clínica de adultos. Eu trabalho a partir dos 13, 14 anos de idade, até enquanto a pessoa tem um discernimento total. Aqui no Brasil veio uma vez só o hipnose clínica Kids, que é voltado para crianças. Existe, mas veio uma vez só para o Brasil, e quando vier eu vou fazer esse curso. Mas a partir do momento que a criança tem um mínimo de concentração, é lógico que a temática do atendimento é totalmente diferente. A temática de atendimento para crianças é algo lúdico, com bonecos, é uma conversa entre 3 ali, entre o hipnotista, a criança e um boneco da preferência da criança. Sim. Rafael, quanto tempo demora uma sessão de hipnoterapia e quantas sessões são necessárias para a sua melhora? Tá. A sessão, eu costumo falar, tenho hora para começar com o meu cliente, mas eu não tenho hora para acabar. Eu já peguei processos que eu fiquei 7 horas em atendimento. Quem vai falar para mim a hora que acabou, que está bem, é o meu cliente. Tá? E que nem é muito prazeroso isso para ele. Vai falar, nossa, mas eu vou ficar 7 horas sentado ou deitada numa poltrona.
eu garanto, ele não vai sentir. Ele só vai sentir um conforto e uma leveza muito grande. O cansaço físico e mental fica todo para mim. Mas quem fala a hora que termina, são vários, é uma sequência de testes e de diálogos que eu tenho com ele, com o meu cliente. Quem fala a hora que termina é o meu cliente. Olha, Rafael, são várias curiosidades, né? Nós temos várias dúvidas. E essas perguntas que eu vou te fazer agora, que é uma curiosidade nossa, todo mundo quer saber como é que funciona a hipnose, como é que é. Olha, no processo de hipnose, o paciente, ele mantém alguma consciência? Como que funciona isso? Ele lembra do que aconteceu na sessão? Sim, total. É mesmo? Sim. Nossa, mas depois não... ele lembra depois tudo que ele contou pra você? Lembra. Eu vou falar um negócio pra você. Se ele não lembrasse aquilo que foi falado, você concorda comigo que não surtiria efeito no dia a dia dele? Ele vai saber o que aconteceu com ele. Exato, tá. Ele vai saber, nossa, por que eu estou me comportando assim, não estou entendendo. Ele entende tudo. Na verdade, o processo de hipnose, o tratamento, ele acontece a partir do momento que o cliente sai da minha sala de atendimento. Ali que está o verdadeiro confronto, a verdadeira dificuldade. Eu falo para eles, os problemas, na verdade, vão continuar os mesmos. A gente não muda nenhum problema. A gente vai encarar os seus problemas de uma outra forma. Por que eu falo isso? O processo hipnótico, ele é algo, apesar de eu falar mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente, essas são as divisões que a hipnoterapia trabalha, segundo o Jerry Kein, que é o fundador, que desmembrou, que criou, na verdade, a hipnose clínica, a pessoa fica num estado de relaxamento. Hipnose nada mais é do que um estado de relaxamento. Com algumas técnicas. Sim, com a técnica, com a devida técnica para colocar ela naquele estado. Mas a partir do momento que ela fica nesse estado, ela fala normal, ela se lembra de coisas que nem ela sabia, na verdade, porque não tem sentido eu falar para vocês que uma pessoa vai lembrar de certas coisas que está dentro da barriga da mãe. Se eu perguntar para você, qual que é a sua primeira lembrança que você tem da sua infância? Com quantos anos aproximadamente? Olha, eu lembro quando eu deveria de ter acho que 1 ano e meio, que eu estava num carrinho de criança e um armário de cozinha da minha mãe, aqueles armários de aço, ia cair em cima de mim, em cima do carrinho, e meu tio veio e puxou. Eu lembro disso perfeitamente. Ótima memória. A grande maioria dos meus clientes, eles falam a partir dos 4, 5 anos de idade, com algum tipo de memória afetiva. E não tem sentido nenhum, como eu estava falando, eu falar que uma pessoa vai lembrar de coisas dentro da barriga da mãe dela. Parece coisa de louco. Mas por que ela lembra? Porque dentro do nosso subconsciente, o verdadeiro eu, onde estão as nossas emoções, lá está a nossa memória de longo prazo. E é comprovado cientificamente que existem estímulos e sensações e recordações a partir dos 2 meses de gestação. Então, o que a gente faz na hipnose? A gente usa toda a nossa capacidade de memória de longo prazo. Por isso que as pessoas recordam desses fatos dentro da barriga da mãe, ou na maternidade, ou na escola pequenininha, de forma muito clara. E essas recordações, essa vivência, ela é muito forte, muito impactante na vida daquela pessoa. Rafael, por exemplo, uma pessoa hoje adulta, suponhamos que a mãe ou o pai quiseram abortar essa criança. Isso aí, ela traz dentro dela essa rejeição, ela foi rejeitada desde a barriga da mãe, traz dentro dela tem sequelas? Sim. Na memória, na mente? Sim, não é uma regra, tá? Isso que eu vou falar para você, mas a grande maioria das pessoas que sofrem algum tipo de rejeição pela mãe ou pela família, ou uma expectativa muito grande. Eu tenho uma filha, toda a minha família está me pressionando para eu ter um menino, e nasce uma outra menina. Também é uma situação que acontece muito. Todas essas situações, às vezes, acaba gerando uma pessoa, um homem, uma mulher, um adulto, na verdade, inseguro. Isso não é uma regra, mas muitas vezes acaba gerando um adulto inseguro ou algo do tipo. Mas, e também, como eu falei, não é o fato em si,
Não é porque minha mãe me rejeitou, meu pai me rejeitou, alguma coisa dentro da barriga dela ainda, ou mesmo quando eu nasci, por algum instante, por uma depressão da minha mãe, alguma coisa assim, que eu vá ser um adulto inseguro. E sim, lembrando, não é o fato que gera uma consequência naquela criança, mas sim como aquela criança vai interpretar aquele fato. Eu tenho uma história, conforme vai acontecendo os atendimentos, e a gente acaba se identificando em algumas situações, onde eu vou contar rapidinho aqui para vocês. Eu atendi um empresário com vários funcionários, uma pessoa muito bem sucedida, onde ele sofria de uma insegurança e sempre incomodado com o que os seus funcionários iriam pensar dele. Pois bem, ele chegou num ponto que ele não conseguia passar as diretrizes da sua empresa diretamente para o quadro de funcionários. Ele tinha que chamar o seu gerente passar aquilo por sequência. Isso começou a incomodar muito ele me procurou, fiz o tratamento com ele e daí ele voltou no processo de regressão dele, ele voltou no jardim de infância, onde os pais tinham que trabalhar, ele era muito apegado à mãe, e a mãe dele meio que obrigou, vamos falar assim, porque não tinha outra situação, ele tinha que ir na escola, ele tinha que ficar com os amiguinhos. E isso foi um choque muito grande, esse rompimento da mãe com ele, como se ele tivesse sido rejeitado pela mãe, mas foi mais uma questão de sobrevivência, vamos falar dos pais que tinham que trabalhar. Conclusão, nele gerou uma insegurança. Em mim, meus pais tinham que trabalhar, eu tive que passar pelo mesmo processo, fui na escola e comigo não aconteceu nada. Eu fiquei chorando alguns dias na escola, mas hoje eu não sou uma pessoa insegura, já fiz hipnose, já passei pelo processo de hipnose para tratar alguns problemas, como todos nós, eu também tenho vários problemas, e não me apareceu nada disso. Então é uma relação muito interessante isso, que a gente percebe, que não é porque eu passei com o mesmo problema que ele passou, que eu vou ter a mesma sequência de problemas na minha vida adulta. Rafael, nós sabemos que as pessoas têm segredos. Sim. Você sabe disso. Muitas vezes acontece tanta coisa na vida da gente que a gente não conta pra ninguém. É possível uma pessoa entrar num processo de hipnoterapia com você e a pessoa não falar nada, não contar, guardar esse segredo ainda? Muito boa essa sua dúvida. A primeira questão, eu converso muito com o meu cliente, antes mesmo do atendimento, ele tem que confiar em mim. Se ele não confia em mim, ele vai procurar uma pessoa que ele confie. Por que eu falo isso? Muitas vezes, e já aconteceu comigo isso, se a pessoa tem uma predisposição a não se entregar ao processo ou a omitir certas informações, a probabilidade do problema dela estar nisso que ela tem tanta vergonha ou tanto medo de se abrir com alguém é muito grande, você concorda comigo? Sim. Então, eu não vejo sentido de eu atender alguém que não está pronta para resolver os seus problemas. Como eu falei, eu não resolvo o problema, eu não faço milagre, eu não faço nada. Eu mostro o caminho. O meu cliente tem que estar preparado para resolver o problema dele. O problema está com ele, não está comigo. Se ele está vindo atrás de mim, se ele tem interesse pelo meu trabalho, pelo meu serviço, ele que está com problema, ele que deve estar totalmente preparado para enfrentar os seus problemas pela última vez, é o que eu falo, seja dolorido ou não, ele vai ter que enfrentar isso, mas é por um pouco tempo e eu tenho certeza que ele vai melhorar depois, pelos resultados, mas ele tem que se abrir comigo, porque senão ele vai querer omitir uma coisa simples ou uma coisa mais séria e o problema está justamente lá. O que eu falo para o meu cliente? Qual que é a orientação que eu passo para ele? Fale tudo que vier à sua mente. Não hesite, não omita nada. Se vier que você está sentado numa cadeira tomando um copo de água, fale. Isso pode estar problema, aí pode estar o começo de um problema. A interpretação, lembra? A questão não é o fato.
e sim como que aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto vai interpretar aquele fato na vida dela e qual que é a consequência daquele fato na vida dela. Porque a nossa mente, o nosso corpo, ele é muito inteligente. A gente não sabe nada da nossa mente, a gente não sabe nada da consequência das coisas que acontecem na nossa vida. Então, é uma orientação que eu passo e friso muito. Tudo que vier à sua mente, fale. Tudo que vier à sua mente, descreva para mim. Eu preciso que ele confie em mim para eu ajudar ele. Assim como a gente confia em advogado, como a gente confia no dentista Sim, e no sim. médico. É mesmo, e todos nós temos a questão de ética profissional que deve ser respeitada, sim, né? Rafael, a pessoa quando ela entra num processo aí de hipnoterapia, ela está consciente então? Sim. Né? Ela vai estar consciente. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu vou chegar lá, eu vou dormir, não sei o quê. Existe essa... Existe isso? Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, viu, mas e se você passar mal e eu tô lá hipnotizado, o que acontece? Eu falei, não acontece nada, o máximo eu posso ter um mal súbito, alguma coisa, como todo mundo está sujeito, eu morrer do seu lado e você simplesmente vai vir à tona, vai emergir no estado natural da sua mente. Porque para a pessoa se manter no processo hipnótico, ela tem que receber estímulos. E esses estímulos sou eu. A partir do momento que eu paro de dar esses estímulos para o meu cliente, se eu ficar 5 minutos sem falar nada para o meu cliente, ele simplesmente abre os olhos e vai embora para a casa dele. Então, quem mantém o meu cliente a nível subconsciente, o nível subconsciente é onde a gente trabalha a hipnose. Onde quem mantém o cliente a nível hipnótico, a nível subconsciente, sou eu com as minhas sugestões que devem ser respeitadas e atendidas pelo meu cliente. Mas a partir do momento que eu paro de dar essas sugestões, ele simplesmente pode abrir os olhos e vai ver que está tudo normal. Ele não existe perigo nenhum. Se a pessoa tem arritmia na verdade, ou algum outro problema, não existe problema nenhum, contraindicação nenhuma. Rafael, a hipnose, ela é segura então e eficaz? Sim, muito. Ela é muito segura e muito eficaz na mudança de comportamentos, atitudes que a gente toma pelo nosso consciente. E a partir do momento que a gente faz esse trabalho a nível subconsciente, ela realmente muda a vida das pessoas de forma muito efetiva e de forma muito profunda e de forma muito rápida, porque a sessão é uma sessão que a gente faz com o cliente. E após 30 dias, se o meu cliente ainda não está satisfeito com o resultado que ele teve nesse curto prazo de tempo, eu atendo ele novamente e a gente faz uma nova varredura durante toda a vida dele. Mas a grande maioria dos problemas e das dificuldades que os meus clientes enfrentam, a gente acaba atendendo em uma sessão só. Em uma sessão, tá. Vamos falar, porque, Rafael, é dolorido reviver emoções. Sim. Porque a pessoa que ela entra nesse processo de hipnose, ela vai ficar revivendo as emoções passadas. É dolorido para ela isso? Sim, é muito dolorido. Eu sou muito franco. Mas é libertador. Sim, eu sou muito franco com meus clientes, falo tudo o que vai acontecer antes da sessão. A gente tem uma longa conversa antes de entrar na questão em si, onde ele vai começar a realmente se abrir comigo, antes mesmo do processo hipnótico. Mas ele costuma falar, é dolorido? Vai sofrer? Vai sofrer, mas é melhor ele sofrer isso hoje ou continuar a vida inteira sofrendo com isso. Tá. Ele vai sentir as dores. Eu falo assim, que a partir do momento que a pessoa entra em estado hipnótico, todos os sentidos dela ficam muito aguçados, a flor da pele, principalmente as emoções. E com certeza ela vai lembrar e vai sentir detalhes, vai sentir toques de que os meus clientes relatam para mim, que eles nem lembravam como que é o sabor de uma comida da mãe, ou um toque de algum tecido, alguma coisa assim, porque é muito forte essa experiência.
E se existe, como a gente está lá para tratar de dores, é muito forte também o lado negativo. Mas que nem eu falei, após a gente dar o devido entendimento, ressignificar esse momento doloroso que provocou essa dor desse meu cliente, eu falo mais uma vez, ele entra chorando e sai dando risada desse momento, por mais doloroso que seja. Ele vai entender o porquê que aconteceu isso com ele. A questão da regressão, existe algo relacionado à religião? Não. Eu sou católico, sou praticante, mas não existe nada. Por quê? Como eu já falei, a regressão nada mais é do que usar toda a nossa capacidade da nossa memória de longo prazo. E a gente ninguém está inventando, não existe nada ligado a espiritismo ou a qualquer outra religião. Eu atendo todas as religiões, ateus, católicos, protestantes, espíritas, é algo normal, é algo natural da nossa mente. A gente só está usando toda a nossa capacidade intelectual, toda a nossa capacidade mental. Rafael, qual é a diferença entre hipnose de entretenimento e hipnose clínica? Tá. No Brasil, aconteceu um boom, ficou muito conhecida a hipnose, ainda mais agora, no caso do BBB, com o Pyong Lee. O Pyong Lee, ele fez a mesma formação que eu. Só que o Pyong, quando a Omni Brasil veio para o nosso país, ela começou com um curso de entretenimento. E uma das primeiras turmas quem fez foi o Pyong. E o Pyong, ele viu uma grande fatia de mercado e saiu na televisão fazendo e brincando com a hipnose de entretenimento. Eu não fiz esse curso, nem existe mais no Brasil pela Omni, existem outros profissionais que dão no Brasil esse curso de entretenimento, mas eu fiz a minha formação em hipnose clínica. A hipnose, a grande diferença, vamos falar assim, a técnica, o início da técnica é a mesma. O que mudam são as sugestões. Eu dou sugestões ligadas às emoções e aos problemas dos meus clientes. A hipnose de entretenimento, ele vai dar as sugestões, só que focada na brincadeira. Esquecer o nome, comer uma cebola pensando que é uma maçã. Isso de fato acontece? Acontece. Só que qual que é a grande questão? Ele vai morder uma maçã pensando que é uma... Ele vai morder uma cebola pensando que é uma maçã, só que com certeza depois esse cara vai ter um probleminha no estômago, porque é muito ácido. Então, na verdade, é uma forma de induzir a pessoa a praticar ou esquecer o nome dela, o CPF, alguma coisa assim. Mas ela é totalmente distinta do seu objetivo. Como o próprio nome diz, entretenimento e a minha parte é a parte clínica. Rafael, quais são os principais mitos e verdades sobre a hipnose? Tá. Uma coisa que as pessoas falam muito é essa questão da religiosidade. Da religiosidade. Eles falam muito e confundem muito. A questão de morrer, de se eu morrer e como que ela vai ficar o resto da vida em estado hipnótico. E vamos ver, se a pessoa precisa ser fraca de mente para fazer hipnose, muito pelo contrário, a pessoa, para chegar num ponto de realmente querer resolver os seus problemas, a pessoa tem que ser muito bem resolvida pessoalmente e mentalmente para chegar nesse ponto, e não ser uma pessoa fraca de mente para cair na hipnose ou não. Então são uns mitos aí que caem por água abaixo aí. Entendi, uma verdade? Uma verdade, que a hipnose é transformadora, que a hipnose realmente transforma as pessoas na sua melhor versão, na versão aquilo que realmente ela gostaria de ser para a vida dela. E muitas vezes ela não entendia o porquê que ela não conseguia atingir aquele objetivo, seja dentro de um relacionamento, dentro da sua empresa, seja ele qual for, em qualquer ramo, na verdade. Seja qual for, e a partir do processo hipnótico a gente consegue dar o devido entendimento para essa pessoa, e a partir daí só vai depender dela mesmo de chegar de fato nesse resultado que ela tanto quer.
Rafael, você aconselha o processo hipnótico para uma pessoa que tem tendência a se suicidar? Sim. A Avaré, uma cidade vizinha nossa aqui, ela tem um dos maiores índices de suicídio do estado de São Paulo, infelizmente. E com certeza, eu atendo muitos casos na cidade de Avaré, que ou alguém tentou se suicidar, familiares e a própria pessoa já tentou algumas vezes contra a vida, e realmente isso é algo que afeta muito as pessoas hoje em dia, com toda a cobrança que existe no mundo, e com certeza a hipnose é uma grande ferramenta para de fato, mais uma vez, descobrir o que aconteceu com aquela pessoa, descobrir o que aconteceu com aquela criança e que ela vem acumulando por toda a vida dela até que chega um ponto que isso transborda e se transforma numa tentativa de suicídio ou outro problema. Eu acho assim, Rafael, a pessoa, na verdade, que está enfrentando um problema ou uma dificuldade, ela não tem que ter vergonha e medo de pedir ajuda. Sim, com certeza. Não é? Nós estamos aí em setembro, né, que todo mundo faz menção a Setembro Amarelo. Eu acho que a gente tem que lembrar disso não só no setembro, mas todo ano, o ano inteiro, né, sobre a prevenção do suicídio. Sim, com certeza. Então, a hipnose é eficaz também para que possa estar ajudando aí a pessoa também que tem essas crises, também pode estar se livrando disso. Sim, com certeza. E a gente falando da questão do setembro aí, amarelo, nós estamos vivendo um momento único que nunca ninguém passou, a questão da pandemia, né? E é um momento onde desperta várias doenças em todos nós, né? Questão de suicídio, de síndromes, de ansiedade, né? Eu recebo várias ligações, várias mensagens falando sobre esse tema. E justamente por causa desse momento muito ruim, um momento de muita incerteza, onde a gente não sabe quando que vai vir a cura, quando que vai vir a vacina, se eu vou ser infectado, se eu não vou ser infectado, se eu for infectado, como é que vai ser meu organismo, como é que ele vai combater esse vírus. Então é um momento de muita dúvida, de muita apreensão por todos nós e que acaba gerando muita consequência, muita coisa ruim na nossa mente. E com certeza a hipnose também ajuda a acalmar através das técnicas de auto-hipnose também, que eu passo para os meus clientes, que tem que ser feita diário. Eu falo assim, isso aqui, a auto-hipnose, depois que ele entende todo o processo, como funciona a nossa mente, e depois que eu tiro todo esse lixo emocional da cabeça dele, eu falo que a auto-hipnose é um remedinho que ele vai ter que tomar todos os dias da vida dele. Entendi. Só tem benefícios, porque ele não vai gastar nada e não vai fazer mal algum para ele, ao invés dele ficar se drogando cada vez mais através de medicamentos. Muito bem. Rafael, eu te conheci através das redes sociais e eu achei uma postagem sua nas suas redes sociais, na verdade no Facebook, que dizia mais ou menos o seguinte, essa é uma frase que você escreveu lá: existem várias situações que te aprisionam, mas a maior de todas é a sua própria mente. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. É uma frase muito impactante, muito forte. Quando chamou muita atenção. Sim, como você, acredito que muitas pessoas, a partir do momento que a pessoa lê e presta um pouquinho de atenção nisso aí e vê quão forte é isso. Porque a nossa mente, ela na verdade, ela não distingue o que é real, o que é imaginário, o que é verdadeiro, o que é falso, e o que é bom e o que é ruim. Vou fazer um pequeno teste com você agora, se você me permite. Se eu pedir para você imaginar que no meu joelho agora um elefante cor-de-rosa, já não veio na sua mente um elefante cor-de-rosa sentadinho aqui? Sim, existe. Uma elefanta. Uma elefanta? Olha lá, até com detalhes. Existe? Existe elefante cor-de-rosa? Não, existe. Mas na minha não cabeça, existe? Sim. Então por que você imaginou? A nossa mente não tem esse discernimento. A nossa mente não sabe o que é bom, o que é ruim pra gente. Não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, por isso que eu falei, a nossa maior prisão é a nossa mente. A nossa mente mal regulada, a nossa mente com um lixo emocional, com várias coisas que a gente vem carregando desde a nossa infância, ela nos impede, na verdade, de realizar várias coisas na nossa vida. Por mais preparado que a gente esteja, a nossa mente, muitas vezes, ela prejudica a gente. Às vezes tentando nos proteger.
pensando que é algo bom, mas na verdade não é. Aquilo eu preciso fazer, mas a minha mente, por alguma coisa que aconteceu comigo no meu passado, ela vem e me bloqueia. Ela vem e me bloqueia. E a imagem que você, quando você colocou essa frase lá no seu Instagram e no seu Facebook, tinha uma gaiola com um passarinho dentro e a gaiola aberta, né? Sim. Então, a gaiola aberta, mas ele não sabia sair. Quer dizer, traduzindo, a pessoa tem nós temos um potencial enorme que nós nem nós mesmos conhecemos, na verdade, o nosso potencial da nossa mente, a capacidade que a nossa mente tem, mas se a nossa mente não estiver preparada, não estiver pronta para trabalhar ao nosso favor, a gente sempre vai ficar dentro da nossa gaiola, mesmo a porta estando aberta. Rafael, tem várias pessoas que aí fez mestrado, doutorado, PhD, mas às vezes não consegue se alavancar profissionalmente. O que a hipnose pode ajudar nisso? Sim, é muito interessante você falar isso, porque eu costumo dizer, não adianta nada a pessoa ser inteligente, ter vários currículos, vários diplomas na parede, e se ela tem uma inteligência emocional fraca. O que manda na nossa vida é a nossa inteligência emocional. A gente tem que estar regulado com o nosso conhecimento, a gente tem que ter uma bagagem de conhecimento sim, mas a gente tem que saber pôr em prática isso. Um processo que eu fiz, um advogado, na verdade ele era bacharel, formado há 3 anos, e não conseguia passar no exame da ordem. Quem é advogado sabe o que eu estou falando, é muito difícil de passar no exame da ordem. É um processo muito emocional, é um processo que coloca o bacharel contra a parede. E essa pessoa, ela trabalhava no escritório, montava todos os processos, só que ela não podia assinar os processos porque ela não tinha a ordem ainda, o exame da ordem. Então, por consequência, o salário dela era baixo. E toda vez que ela ia prestar o exame da ordem, ela se sentia mal, tinha desinteria e branco e toda aquela situação. E voltava para casa cada vez mais frustrada. Fiz o processo com ela, ressignificamos o momento na infância dela. Depois de 3 meses, se não me engano, teve o exame da ordem, passou, me ligou, falou assim, nem estudar eu estudei. Eu tinha certeza que eu tinha resolvido o meu problema. Eu tenho conhecimento de sobra. Era um problema emocional que me impedia de eu deslanchar na minha carreira como advogado. Então isso é uma prova mais que latente que não adianta a gente ter todo o conhecimento se a gente não tem uma inteligência emocional, uma capacidade emocional de colocar aquilo para fora, de expor aquilo lá. Porque muitas vezes, como eu falei, a nossa mente tenta proteger a gente de coisas que só prejudicam, na verdade. Que bom, sabia disso. Isso é muito bom, porque quanta gente aí, principalmente profissionalmente, não vai para frente por problemas emocionais. Sim, sempre fazem as escolhas erradas. Sim. Outro caso muito interessante em relação a isso é a questão de relacionamentos. Atendo muito, na sua grande maioria, são mulheres o famoso dedo podre, né, que falam, que na verdade é folclore. A questão do dedo podre é muito a questão da insegurança da mulher ou do homem, que ela sempre opta pelas escolhas erradas. E isso está dentro dela, isso é mais forte com ela. Por mais que ela não queira se envolver com uma pessoa que tem um caráter duvidoso, que seja uma pessoa que vai maltratar ela, mesmo ela sabendo disso, a parte emocional dela é mais forte, ela acaba se envolvendo, ela sempre sai de um relacionamento ruim, fala que nunca mais vai fazer isso, e infelizmente é um círculo, ela acaba indo de novo e de novo para outros relacionamentos tóxicos, relacionamentos que só vão judiar ainda mais dessa pessoa. Isso também é um exemplo muito forte, que a nossa mente pensa que está fazendo algo bom para a gente, mas na verdade só está complicando a nossa vida. Boa. Agora deixa eu te voltar ao elefante cor-de-rosa. Uhum. Eu deveria imaginar o elefante cor-de-rosa porque você pediu ou não? Sim. Então tá bom. Todos imaginam. Então tá bom. Todos que estão aptos a passar pelo processo e que querem se envolver pelo processo. Isso é só uma brincadeira que eu fiz aqui para a pessoa saber como a mente nossa é. Não existe, mas por eu ter falado para ela imaginar, ela imaginou. Entendi.
o processo é mais ou menos isso. Eu imaginei de lacinho, cor de rosa, uma elefanta. Sim. Na verdade, a nossa mente é algo impressionante. Sim. Quanto mais eu estudo, mais eu me aprofundo e mais eu atendo, mais eu me apaixono pela minha mente e pela mente dos meus clientes. Rafael, olha, foi um prazer estar com você. Eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais e também todos os seus contatos. Tá. Bom, prazer enorme mais uma vez receber você com o seu programa aqui na minha casa para esse bate-papo. Espero ter sanado as suas dúvidas, as dúvidas do pessoal. Com certeza, depois, quando for no ar, vão surgir outros questionamentos e para isso tem as redes sociais, para que vocês acompanhem o meu trabalho, as minhas postagens, onde eu alimento ela quase que diariamente. E me mandem dúvidas, informações, o que vocês quiserem, que na medida do possível eu respondo a todos. E os meus contatos são Rafael Grubzik no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tudo Rafael Grubzik, depois vai estar escrito certinho. O WhatsApp também. Sim. São os meus meios, minhas redes sociais. Rafael, muito obrigada mais uma vez. Eu espero voltar outras vezes aqui para estar falando sobre outros assuntos relacionados à hipnose. Sim, bom? Será muito bem-vinda. É um assunto muito vasto Sim. que dá para a gente conversar bastante aí, mas será um prazer receber e fazer uma outra tipo de abordagem sobre esse mesmo tema. Tá bom. Gente, é isso aí então. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal e também que compartilhe também esse vídeo com seus amigos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. Doutor Rafael, mais uma vez, muito obrigado, viu? Forte abraço. Obrigado a vocês. Até lá. Ô Rafael, deixa eu falar uma coisa. Isso que você vai fazer, tem como a gente fazer uma brincadeira da gente emagrecer, não? Tem como? Emagrecer eu não faço. Ninguém. Mas o que a gente faz no processo hipnótico, através do processo hipnótico, é certos estímulos e certos bloqueios que a pessoa tem de dificuldade de ter uma reeducação alimentar. Existem vários casos, e eu inclusive já atendi, pessoas com dificuldade de emagrecer. Vai na academia, às vezes não tem ânimo para ir na academia e começa a colocar vários empecilhos, na verdade, como a nossa mente sempre tenta nos proteger de algo que não existe. Então o que a gente faz, na verdade, é deixar essa pessoa propensa a uma atividade física, a uma boa alimentação, que é fundamental. E a partir daí, sim, com certeza a pessoa, através do exercício físico e de uma boa alimentação, com a mente regrada, ela vai ter os resultados que ela tanto quer. Então vamos lá, vamos fazer para emagrecer. Agora eu vou pedir para você ficar com seus braços esticados, onde a gente vai demonstrar um pouquinho o poder da nossa mente e como que ela funciona. Uma mão espalmada para cima e outra para baixo. Isso, os dois braços esticados, sim. Lembra que hipnose é seguir as sugestões. Então eu vou pedir para você fechar um pouquinho o seu olho. Muito bem. Agora, Eliane, eu quero que você imagine que nessa sua mão esquerda eu estou amarrando uma fio de nylon. Onde esse fio de nylon eu coloco um balão de gás hélio. Agora eu quero que você fale para mim, qual que é a cor desse balão de gás hélio? Azul. Muito bem. Então aqui na sua mão esquerda existe um balão de gás hélio. Em contrapartida, na sua mão direita, onde está espalmada para cima, aqui eu acredito que você se recorde daqueles livros antigos, quando não tinha internet, onde a gente consultava várias coisas que a gente gostaria de saber, que se chama A Barça. Você lembra? Lembro. E eu coloco um livro, A Barça, a famosa Barça, na sua mão esquerda. E esse livro, Barça, ele pesa mais ou menos 2 quilos. Muito bem. Nessa outra mão sua, onde está o gás hélio, eu quero que você sinta e que você imagine todos os pensamentos bons que existem na sua vida e as pessoas que você tanto ama, elas estão configuradas, elas estão espelhadas nesse balão. Todas essas pessoas que você ama, elas estão nesse balão. Sentimentos bons, sentimentos de alegria, de felicidade, de fraternidade, de muita saúde. Tudo isso, essas pessoas estão representadas nesse balão azul que está amarrado na sua mão esquerda. Em contrapartida, aqui na sua mão direita, nesse livro Barça, estão todos os pensamentos ruins,
coisas que você não quer para a sua vida. Coisas que você não gosta nem de lembrar, mas sim que eles estão presentes na sua vida todos os dias. E de forma muito ruim, isso fica cada vez mais desconfortável na sua mão. Cada vez mais desconfortável, cada vez mais pesado, cada vez mais cansado. E isso é uma coisa que você não quer mais para a sua vida. Coisas que você não quer para o seu dia a dia. Muito bem, pode abrir seus olhos. Qual que é o sentimento daqui e daqui? Eu tenho mais coisas boas. Sim, mas Sim. Você entendeu a diferença? A grande questão é o poder da nossa mente, entendeu? Sim. Que onde existia paralela as duas mãos, com a mesma dinâmica, o mesmo peso, onde a partir do momento das sugestões, uma desce e outra sobe. Você entendeu? É mais um exercício para entender como que a mente funciona. Então lembrando que a gente sempre tem que deixar as coisas boas Aflorarem a mais nossa vida. Sim, é isso aí. com certeza. Tá bom, Rafael. Muito obrigada, viu, Rafael? É isso aí, gente.